aquela estrambótica reunião do Bolsonaro, inédita, né, na história mundial, um presidente da República que reúne os países estrangeiros em seu território para falar mal das instituições do seu próprio país. Uma reação na segunda-feira pífia, apenas do Fachin. A partir de terça, uma reunião mais forte. Bolsonaro não se intimidou na convenção do PL ontem, ao contrário do que se anunciava, que seria um discurso de candidato mais moderado, ele, de novo, ameaçou o STF, ameaçou o golpe, 7 de setembro e tal. Você acha que essa reação mais vigorosa da sociedade é suficiente para conter o Bolsonaro ou ainda não? Ainda não. Mas o cenário político eleitoral, Mauro, não se alterou qualitativamente depois daquela nossa conversa sobre o processo de mudanças e transformações no Brasil, que vai, no meu modo de entender, desembocar, não aí em 2023, numa reestruturação constitucional do país, porque a destruição foi muito grande. Mas eu queria pegar, basicamente, 3 fatos, que foi o assassinato do Marcelo Arruda na Foz do Iguaçu, e o último fato, que foi a reunião, vamos dizer assim, desastrosa com os embaixadores. Mas isso é a natureza deste governo. A natureza deste governo, se você pegar o discurso de ontem, é o discurso que a gente já conhece, contra a esquerda, contra o PT, é um discurso do liberalismo autoritário, que prega as liberdades individuais e um Estado forte, um discurso religioso e um discurso autoritário. É claro que esse discurso, no meu modo de entender, é o único capaz de manter essa candidatura em torno de 30%, 31%, que é a pesquisa hoje do BTG-FSB, que não altera o quadro eleitoral. Agora, isso indica uma coisa. Eu acho que a disputa política está polarizada, essa disputa vai entrar num clima mais quente e ele precisa esquentar, ele precisa manter, primeiro, a sua base unida, que eu chamo a base proto-fascista. O Brasil tem um regime liberal, conservador, autoritário, fruto do golpe de 2016. Mas eu não chamaria propriamente de fascismo, no sentido da teoria clássica, a partir das experiências da Alemanha, da Itália, da Espanha. É um protofascismo, tem umas correntes protofascistas, de cunho religioso, de cunho miliciano, de cunho militar, de cunho empresarial. E ele quer unir esse núcleo duro para fazer uma disputa. E, como diz o ditado, todo candidato que tem 30% acha que pode virar, porque a história também mostra que tem um acaso. Por isso que nós, da esquerda, nós do PT, nós da candidatura do Lula, não podemos dar de barata essa eleição. É uma eleição dura, é uma eleição que enfrentaremos um adversário, que é o nosso inimigo principal, que não tem escrúpulo, faz o que ele está fazendo, né? Quer dizer, bota um general que foi o interventor no Rio de Janeiro como vice, interventor no Rio de Janeiro em 2018, faz a reunião com os embaixadores e estimula a violência política em nome das armas e da morte. Então, é um adversário, não é um adversário, ele se coloca como o cara que quer destruir os adversários. O discurso dele ontem, antipetista, o discurso religioso, discurso demagógico, inclusive ele faz demagogia como se fosse antissistema. Ele agrada 100% o PIB brasileiro, você não vê queda de lucro do empresariado, não vê, seja com as privatizações, seja com a oligarquia financeira, seja com o agronegócio, mas, ao mesmo tempo, ele cria um clima de insegurança política. E você sabe, Mauro, que a burguesia não gosta de insegurança política, ela quer lucrar com segurança política. E o Bolsonaro produz insegurança política. Uhum. Até para o imperialismo americano, que começa a sinalizar que ele não serve muito bem. O que não pode levar a gente a ter ilusão, porque alguns companheiros acham, começam a vibrar com as declarações da embaixada americana e do governo Biden, menos, né? Quer dizer, são interesses imperialistas que estão navegando nesse cenário. Portanto, é um cenário político complexo. A eleição está polarizada, no meu modo de entender. Essa polarização não significa que ganharemos necessariamente no primeiro turno, nós temos chance, mas é uma eleição muito dura
e ela pode acontecer no segundo turno. O PT nunca ganhou a eleição presidencial no primeiro turno, é bom deixar isso claro, porque há segmentos antipetistas, segmentos que estão em torno da candidatura do Ciro, mesmo em torno da terceira via, segmentos estimulados por esses programas de televisão aí, da grande mídia corporativa, que se baseia no antipetismo. Não é por acaso que ele ontem levanta o antipetismo. Então, nós vamos para uma eleição que é dura, nós temos que esquentar o discurso, não é uma eleição paz e amor, não é uma eleição ganhar parado, e nem é uma eleição de conciliação nacional. Eu acho que é uma eleição dura. O Lula costurou uma ampla frente, é a posição dele, nós temos que respeitar, mas nessa ampla frente, nós temos que colocar umas pimentas de radicalização política, principalmente ir para as ruas, enfrentar, porque ele veio para o enfrentamento. Se nós não respondermos, esse enfrentamento vai se legitimando e ele vai transformando numa defensiva eleitoral, que ele está na defensiva com 31%, e nós com 44%, numa tentativa de virada. Eu acho difícil ele virar. A situação dele é difícil. Mas muita coisa pode acontecer numa eleição dessa. É uma eleição em tempo quente. E eleição em tempo quente, a validade das pesquisas deve ser a validade de iogurte, mas na geladeira. Porque fora da geladeira a validade é pequena. Então, porque tudo pode acontecer. Há uma insegurança da população, há fome, desemprego, desespero social, e ele usa uma tática de pousar demagogicamente como se fosse antissistema. Por isso que ele centra os ataques no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, para ele, é a expressão do sistema. Então, ele ataca a toga. Porque o Lira está fazendo o papel de presidente da Câmara bolsonarista e está lá, porque o futuro do Lira depende dele. Ou ele ganha, ou o Bolsonaro ganha, ele vai ser o segundo homem da República, ou o Bolsonaro perde e ele vai eleger deputado com orçamento secreto para negociar com o futuro governo. É isso que ele quer, né? Vamos deixar claro. Então, ele estava lá, cumprindo um triste papel como presidente da Câmara de enfeitar aquela solenidade que não tinha nem ritual, nem liturgia das solenidades democráticas. Eu acho que o quadro é esse. E esse quadro do discurso dele foi um discurso normal dentro da lógica dele, normal no sentido do autoritarismo, do fundamentalismo, da defesa do indivíduo para ter um Estado forte. Porque o autoritarismo sempre se baseia nisso, é um autoritarismo para defender os indivíduos que têm que ter liberdade, para ter arma, para matar, para praticar feminicídio, racismo e vai por aí fora. Esse discurso, ele pousa como antissistema, porque na medida em que a situação, a crise é grave, ele quer colocar que ele é o antissistema. E é uma demagogia, porque ele não é antissistema. O sistema econômico se beneficiou com ele. Não há um setor da economia capitalista, monopolista financeiro, que tenha tido prejuízo nenhum. Todos ostentam índices de lucratividade fabulosos. Agora, é claro que é uma insegurança muito grande e eles querem ganhar mais com segurança. Então, acho que alguns desses setores estão se despregando para a candidatura do Lula. Você viu o artigo aí na Folha de São Paulo, do neoliberalismo, né? Que nunca votou no PT, porque essa turma quer se aproximar do governo, do Lula, do provável governo do Lula, para estabelecer um tipo de negociação, um tipo de cabresto. Vamos deixar isso bem claro. Sim, queria falar com você sobre isso, mas antes, ainda você traz uma questão, Genuíno, muito interessante, porque acredito que nenhuma outra atividade humana, além da política, consegue de maneira tão patente trazer à tona essa ideia de que nem a morte é o fim. Você pega Getúlio Vargas está vivíssimo no Brasil até hoje. Então, essa ideia de julgamento... Getúlio Vargas, com o suicídio, como é que é? Por 10 anos. Pois é. Nem Lula na cadeia, isolado, numa solitária. A quantidade de jornalistas, analistas políticos que decretaram a morte política do Lula está aí. Então, acho que você traz uma advertência interessante. Bolsonaro tem 30%. Decretar a morte dele agora pode ser um erro fatal, né? Eu acho fatal, porque ele tem 30% e ele tem estrutura de poder na mão e não tem escrúpulo. Pelo menos parte importante das Forças Armadas, do Ministério Público,
parte do sistema de justiça e parte da alta burocracia que está se beneficiando com ele. E uma milícia que ele organizou com o discurso protofascista, seja vinculado ao agronegócio, seja vinculado a uma parte do setor da música sertaneja, seja vinculado ao agronegócio. Então, veja bem, nós não podemos... Porque a política, é isso que... A política não é um jogo certeiro no sentido de 2 mais 2 são 4. A política tem um acaso. A política tem a liberdade dos humanos de criar, de produzir. E a política está vinculada a um projeto de Estado, a um projeto de poder, e ela é reflexo da luta de classes. E, às vezes, você vive uma semana, um mês numa semana. Às vezes, você vive um ano em um mês. E qual é o problema que eu coloco isso? Nós temos uma eleição. Há 70 dias, tudo pode acontecer. O mais provável é nós ganharmos essa eleição. Nós, que eu digo, os partidários da candidatura do Lula, o mais provável. Seja no primeiro, seja no segundo. Primeiro, nós não podemos dizer que vamos ganhar no primeiro turno, porque se você não ganha no primeiro turno, aí entra no segundo na defensiva. Segundo, nós não podemos menosprezar o inominável. O inominável ele tem uma coisa que é importante no líder político, ele tem determinação para fazer o que ele acha que tem que ser feito. E ele provoca, ele não tem escrúpulo, ele ataca e ele quer, vamos dizer assim, ser esse protagonista. E nós não podemos menosprezar. E também eu acho que esse setor da classe dominante que se incomoda com essa sujeira que é ele, porque ele é todo esculhambado. O capitalismo quer uma cerimônia, quer liturgia, ele não tem nada disso, então ele se incomoda. Agora, ele vai fazer essa disputa e ele tem uma militância, além de 30%, ele tem uma militância de direita. Aliás, o fenômeno novo no mundo é que a extrema-direita, que eu chamo protofascista, tem uma militância organizada. Veja o Trump nos Estados Unidos, o Fox na Espanha, o que aconteceu na Itália, né? Com o Partido 5 Estrelas, e o que está acontecendo no Brasil, a eleição extremamente disputada no Chile. Então, eu acho que nós temos que compreender esse fenômeno novo de uma extrema-direita que organiza uma parte dos desesperados, uma parte da pequena burguesia e da classe média que não vê sentido à política. Ele cultiva a cultura da criminalização da política provocada no antipetismo, da grande mídia e dos que promoveram o golpe, e ele se aproveita da crise social para não falar de fome, de desemprego e de inflação. Ele quer falar do comunismo, de Nicarágua, quer falar da Venezuela, quer falar de Cuba, quer falar do antipetismo e não das questões sociais. Ele vai sempre desviar das questões sociais. Eu acho que nós temos que nos contrapor. Primeiro, defender que a eleição seja realizada e respeitada. Segundo, ganhar. E ganhar, precisamos enfrentar a crise social e econômica. Nós temos que denunciar a tentativa de melação, mas defender um programa. A eleição tem que se realizar para a gente buscar uma solução para o país. E essa solução é de natureza popular. E aí está o X da questão, porque, como é uma solução de natureza popular, para garantir a comida, para garantir o emprego, garantir o salário, para garantir a saúde e a educação de boa qualidade, nós vamos ter que quebrar o teto de gastos. Não tem saída. Para garantir o crescimento econômico, nós vamos ter que ter política industrial. E para garantir uma divisão da riqueza, nós vamos ter que mexer na renda, porque os bilionários cresceram muito durante a pandemia. Então, são desafios para um projeto de esquerda, que a gente tem que olhar o que está acontecendo na Argentina e no Chile, que foram eleições relativamente fáceis. No caso do Chile, foi uma certa inflexão à esquerda no segundo turno, e agora criou-se uma expectativa, porque como nós propagamos a esperança, Mauro, quem propaga a esperança colhe o bom e o ruim. Quem prega a esperança, o povo vai querer o resultado. Então, nós temos que levar isso muito em conta. Eu confio muito no Lula, na sua capacidade política, na sua força de um instinto político de sobrevivência fora dos normais, dos humanos. Eu acho que nós vamos entrar num período muito rico. Eu acho que quem está vivendo esse período da história do Brasil jamais vai se esquecer dele. Jamais tem que estar alegre de estar vivendo um período tão rico. Nós estamos vivendo um período muito rico, talvez mais rico do que o da transição.
O da transição, Mário, era um período mais ou menos definido. Tinha um núcleo liberal, tinha o povo na rua e tinha uma ditadura se esfacelando, né? Aquilo ali estava mais ou menos desenhado. Agora é diferente. Há uma incerteza, uma imprevisibilidade, e há um presidente da República que tem instrumento na mão para provocar, para ameaçar. Por isso que nós não podemos menosprezá-lo. Eu acho que a pesquisa hoje ela consolida essa polarização, 44 a 31, mas ela dá um pequeno crescimento do Ciro, tá certo? Ela dá, ele tinha 7, passa para 9. A famosa terceira via não sai dos 2%. E eu tenho acompanhado a cobertura da mídia corporativa. A mídia corporativa quer dificultar a eleição do Lula no primeiro turno, para que o Lula precise dela no segundo turno, e o sistema capitalista negocie acordo com o Lula para conter qualquer tipo de radicalização do Lula quando for governar. Isso é um jogo político, isso é pura luta de classe. E a política é encantadora, porque é isso, a política, Mauro, parece muito com poesia, a política parece muito com azar. Por isso que o Gramsci dizia que ele admirava Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, porque a política é um pouco arte, a política é o ser humano, a política é o acaso, a política é a criatividade, vinculada a projetos. Ela não é a liberdade individual autônoma, como defendia a Hannah Arendt. A política não, ela está vinculada a projetos, a luta de classe. Ao lado que você escolhe. Você não pode custear o alambrado, como dizia o Brizola, né, pular do outro lado. Mas você também tem que ter lado. Você senta na mesa, mas sabe qual é o teu lado, até para negociar com o adversário. Por exemplo, numa crise dessa, é fundamental o PT manter sua identidade. O PT pode até fazer uma frente ampla, mas ele não pode perder a identidade, ele não pode se diluir. Ele tem que manter sua identidade, ele tem que manter sua postura de que é um partido de esquerda que quer fazer mudança. Para isso, até pode fazer alianças pontuais. Então, é uma complexidade esse processo político eleitoral. Não é fácil. Não é uma coisa assim certeira, como foi a eleição do Fernando Henrique Cardoso do Plano Real, que veio um exocete do Plano Real, como foi a reeleição dele e como foi a própria eleição do Lula em 2002, com a crise do apagão. Não é assim. É uma eleição mais complexa, porque há uma crise internacional. Primeiro, você tem uma crise social, sanitária, econômica, cultural, ambiental. E uma crise que é internacional. E, por incrível que pareça, internacionalmente vai ser muito mais fácil governar agora do que quando a gente ganhou a eleição em 2003. Do ponto de vista do cenário internacional, porque as possibilidades são grandes. Por exemplo, os americanos estão percebendo que a política que foi desenvolvida com o golpe de 2016, a partir de 2008, não dá para continuar. Por isso que eles fazem manobra de querer sinalizar que não dá para apoiar qualquer aventura, como eles revelaram ultimamente, com artigos, entrevistas e a própria embaixada americana, porque eles estão vendo que a coisa está complicada. Quer dizer, o futuro da humanidade está correndo sérios riscos com o aquecimento global, está aí o calor na Europa, a falta de alimento por causa da guerra e a questão da Covid. E agora é a Covid dos macacos. Quer dizer, o sistema econômico está levando ao futuro da humanidade a uma crise. E aí a esquerda não pode ficar na defensiva. A esquerda tem que saber que tem que ter um programa de emergência, é claro. Nós não vamos fazer uma revolução a partir de 2002. Nós vamos iniciar 2022, vamos iniciar o processo. Agora, a esquerda tem que dizer o que ela é. Não dá. O sistema capitalista está colocando o futuro da humanidade em risco, em todos os sentidos. A subjetividade humana, a crise cultural, a crise ambiental, a xenofobia, o desespero. E se a esquerda não polariza com a ideia do futuro, da esperança, da utopia, ela fica administrando a diminuição de danos. Nós não podemos ficar só diminuindo danos. Nós temos que diminuir os danos, mas a partir de uma perspectiva estratégica. Como, por exemplo, essa PEC do desespero, essa chamada PEC do estado de emergência. Nós temos que ter polarizado com uma emenda constitucional dos R$600 definitivamente, para não ficar nos meandros de diminuir dano. Nós não podemos ficar diminuindo dano, remendar com esparadrapo e band-aid, o sangue não contém o sangue, tem que fazer algumas cirurgias seletivas. Esse é o problema que nós estamos vivendo.
Zé, genuíno. O Gilmar Salino é simpático aqui. Vai, Corinthians, genuíno. É isso aí. A Margarete Gaspar de Almeida registra, assim como o Estado condena e prende pretos, periféricos e pobres, autorizou a prisão dos políticos de esquerda em pleno século XXI, sem provas. Pensem, a luta de classes não está amainando, está se agudizando. Agudizando. E a própria Margarete diz, professor Genuíno, é extremamente importante sua voz. A Alice Pinto Ailton, lembrando que o Olívio Dutra é pré-candidato ao Senado lá no Rio Grande do Sul. Né? Senado gaúcho ainda caminhando para uma definição. A Manuela era a candidata do consenso, não sendo candidata, o nome do Olívio aparecendo lá no Sul. Genuíno, eu queria te falar a partir disto mesmo. Né? A primeira constatação que você traz é essa, que é o teto de gastos, ao contrário do que a imprensa conservadora e os economistas conservadores tentam fazer crer, ele não tem nada a ver com disciplina fiscal. O objetivo dele é estrangular o Estado. O teto de gastos, ele está aqui, ó. O teto de gastos fez isto. Olha aqui o que está acontecendo com a vacinação no Brasil. Você tinha o índice de vacinação, por exemplo, em relação ao BCG, até o golpe, no nível, na faixa ideal, acima do padrão mundial, e olha como despenca pós-golpe. E assim com todas as vacinas. Hepatite B, olha o Brasil, a linha vermelha versus o mundo. O Brasil sempre foi muito superior aos indicadores mundiais. Olha que a polio vai voltar ao Brasil, é impressionante o que está acontecendo. O sarampo tinha acabado no país, o sarampo vai voltar também. É impressionante como despenca. Então, o teto de gastos não é disciplina fiscal, é destruir, é esmagar o Estado, enforcar o Estado para permitir que tudo seja privatizado, né, Zé? Claro, é a tirania fiscal. Essa tirania fiscal é feita em nome de quem? Em nome daqueles que especulam com títulos da dívida pública, que especulam no mercado e nas bolsas, que especulam numa tranquilidade para garantir os seus negócios, as suas ações, e a tirania fiscal é colocar um princípio que está acima da vida humana. Isto é, o equilíbrio fiscal está acima daqueles que estão precisando de casa, daqueles que estão precisando de comida, daqueles que estão precisando de vacina, daqueles que estão precisando de salário mínimo. Está acima, porque é uma cláusula pétrea do capitalismo. E o modelo neoliberal tem na disciplina fiscal, que eu chamo de tirania, nas privatizações e na integração, principalmente com esses bancos de investimento, algo que eles não consideram, eles querem não mudar. É tanto que quando eles discutem o problema das eleições, eu tenho visto isso nos comentários, eles prezam essa ideia não, contra o populismo, contra a distribuição de riqueza, contra a demagogia, quer dizer, social. Por quê? Porque eles querem a garantia do lucro acima da vida das pessoas. É o lucro, o mercado e o capital acima da vida das pessoas. Isso é cláusula pétrea. E nós vamos ter que quebrar essa cláusula pétrea, porque a vida das pessoas está acima dos interesses do capital. E essa é uma questão crucial. É a mesma coisa do Banco Central Independente. Mano. Quer dizer, como é que você pode dizer que quem administra o custo do país, o que é o banco? O Banco Central administra o custo do Brasil, os juros, que é o custo que o Brasil tem, e se relaciona com os demais bancos privados. Como é que você pode eleger um presidente e dizer que quem administra o custo do Brasil e a relação com o sistema financeiro, que é hegemônico no capitalismo, tem mandato e é autônomo? É mais autônomo do que o presidente da República. Aí você está mitigando a soberania popular. E nós temos que mexer com isso. Quer dizer, eu acho que tem coisas que o sistema econômico neoliberal criou. Esta acumulação financeira, esta acumulação monopolista, ela tem que ser enfrentada. É claro que nós não vamos enfrentar de uma vez, mas algumas coisas têm que ser enfrentadas. Como é que eles estão enfrentando isso, a extrema-direita? Com o orçamento secreto e emenda de relator. É uma maneira de enfrentar isso, para garantir o fisiologismo. Por dentro do neoliberalismo, um fisiologismo, igual na época da ditadura. Por dentro da ditadura tinha a arena que fazia a política do é dano que se recebe, o toma lá da cá.
Porque esse lado fisiológico da oligarquia brasileira, que sempre existiu, inclusive nos períodos da ditadura, quando vem um regime forte como agora, ela se alia, como é o Centrão. Agora, e essa elite cheirosa da Faria Lima, essa elite cheirosa do FMI, essa elite cheirosa que está no Banco Central, eles fazem discurso, mas, ao mesmo tempo, eles dizem: vocês têm limites, não podem fazer aventura. Quer dizer que defender a vida do povo, salário mínimo, criar emprego, vacina, é aventura. Porque, para eles, uma parte da população é descartável. Não é nem aquilo que o Marx falava, é exército de reserva. Não é exército de reserva, é exército de descartável. Está aí o que está acontecendo no Rio de Janeiro, em grandes cidades. Está aí o que está acontecendo na Amazônia com os índios, com os negros. Esse é um problema que vai vir enfrentando. Talvez, Mauro, a esquerda mundial e a esquerda brasileira, em particular, está enfrentando uma encruzilhada. Porque se a gente não bota a mão nesse miolo, e esse miolo, Mauro, sempre esteve presente nas revisões da Constituição de 88 para cá, porque a Constituição de 88 ela não estava adequada a essa tirania fiscal. Não é por acaso que a primeira emenda constitucional de vulto foi o Fundo Social de Emergência, do Fernando Henrique Cardoso, para garantir o plano real. Foi a primeira emenda constitucional à Constituição de 88. Foi mexer na tirania fiscal, para poder gerar o real. Depois vieram as privatizações, depois veio o teto de gastos. O que é o teto de gastos? Saúde, educação, segurança pública, comida, está abaixo do equilíbrio fiscal. Quem é que se beneficia com o equilíbrio fiscal? Quem tem capital investido em bolsa, em privatizações, em comprar título da dívida pública. Esse núcleo tem que ser enfrentado. Pode não ser de uma vez, mas tem que ser enfrentado. E eu acho que a burguesia brasileira, uma parte dela está contra o Bolsonaro, uma parte está a favor, ela tem que se dar conta que, com esse modelo fiscal do Brasil, eles inviabilizam social e economicamente o Brasil. Como é que você vai ter política industrial se não fortalece os bancos públicos? Como é que você vai ter política de investimento na área, por exemplo, da pesquisa tecnológica, que é o caso da vacinação, e o Brasil tinha uma expertise sobre isso, se você não investe? Como é que você vai recuperar o papel dos institutos de pesquisa e das universidades? Então, temos que enfrentar esse problema, senão você fica fazendo assistencialismo. O que os neoliberais gostam é de um assistencialismo. Eles dão a ONG, dão a contribuição, limpa a cabeça, é aquele negócio. É ruim ver o povo na rua sofrendo, faminto, fumando crack, então a gente se descarrega e dá uma contribuição, vamos entrar numa ONG, vamos distribuir sopa à noite, mas nada, não mexe no capital. Esse é o problema, e nós da esquerda não podemos conviver com esse faz de conta. E o sistema chegou a um ponto que agravou as condições de vida, por exemplo, a água, o ar, a comida, coisa elementar, o transporte. Eu estou falando da vida normal. Eu não estou falando da apropriação da propriedade privada, desapropriação. Eu estou falando de coisa normal. O ar, a comida. Olha o que está acontecendo na Europa. Vacina, saúde, coisas elementares para você viver. O transporte urbano, quer dizer, coisas do meio ambiente, a cultura, coisas básicas estão em risco, porque o sistema quer tudo. O sistema não tem limite para acumulação. E nós vamos governar um país nessa encruzilhada. Por isso que nós temos que ter noção. E o Inominável usa... Veja bem, o Inominável usa um ataque seguinte. Ele defende o sistema econômico do grande capital, mas ele pousa como se fosse antissistema. Ele só pousa como se fosse antissistema. Mas ele é antissistema para garantir, para ferir as liberdades e fazer a apologia da violência. Tu acha que o capitalismo está aí? Não está nem aí para arma, não está nem aí para matar. Eles se sensibilizam, mas desde que o lucro das bolsas, das ações, estejam crescendo. Esse é o problema. Então, nós temos que entender bem esse jogo para que nós não caiamos numa situação de não cumprir os compromissos com o povo, porque eu digo sempre, a nossa margem de manobra é muito estreita. O PT, Lula e os partidos de esquerda estamos proibidos de decepcionar o povo.
Nós temos 3 desafios lá. Primeiro, ganhar. Porque se ele continua governando, o Brasil vai para um regime fascista. Então, nós temos que derrotá-lo e ganhá-lo. Segundo, nós não podemos decepcionar o povo, porque a nossa margem vamos dizer assim, de paciência com o povo está muito estreita e nós vamos falar da esperança. Terceiro, nós temos que fazer alianças, mas sem perder a nossa identidade. Nós temos que saber com que roupa, né? A música com que roupa. Nós vamos governar o Brasil com que roupa? Então, eu acho que isso é importante, sem sectarismo, sem isolacionismo, mas saber que a campanha eleitoral é o primeiro passo disso. Aliás, o primeiro passo é que a eleição se realize, porque tudo pode acontecer, até não acontecer nada, mas tudo pode acontecer. Porque existe um acaso, além de tudo que eu falei sobre política, Mauro, existe um acaso. Quem era que podia imaginar que 6 anos depois da prisão do Lula, depois do golpe, a gente ia viver essa situação? Ninguém podia imaginar. Se alguém falasse que em 2018 que o Lula ia sair da cadeia e voltar à presidência da República, era chamado de lunático. Mas aqueles que sonham com o futuro, que são apegados à utopia, o sonho, a vontade, a ideia do desejo, da esperança, o ser humano ele tem que se libertar das amarras do cotidiano, do prosaico, da dominação e sonhar, porra, se liberta. Aí vem coisas boas. Às vezes vem torpedos, mas vem muitas coisas boas, né? Acho que você traz uma questão muito importante, Genuíno, que eu queria te perguntar sobre essa questão da aliança. Antes disso, só ler 2 superchats. A Daniela Ferreira Nunes, ela mais cedo mandou superchats aqui sobre a situação do Rio de Janeiro. Mauro Fiveiro, Café de Sexta, obrigado por vir em nosso socorro. O Rio só tem uma saída, Lula, Freixo e Molon. Caro Genuíno, nos ajude também. Estamos tentando. E o Ronaldo Juvenir Mendes faz uma lembrança fundamental aqui, né? Perdão por alterar o assunto, não tem que perdoar nada, imagina. Quero parabenizar as lutadoras negras da América Latina e caribenhas pelo dia, sim, 25 de julho, Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher Latino-Americana e Caribenha. Nós vamos celebrar esse dia amanhã com a Tainá de Paula, grande lutadora, e depois na quarta-feira com a nossa Vilma Reis, que sejam reconhecidas e liderem as mudanças estruturais da nossa sociedade. Hoje teve, que você mencionou, um artigo muito, muito importante na Folha de São Paulo, do Gustavo Iosp, né, um empresário liberal, ele é do conselho da RBS, por exemplo, né, que é uma importante afiliada da Rede Globo, lá no Rio Grande do Sul. E aí, por que decidi votar no PT pela primeira vez? Ele diz, entre a esquerda e a direita, escolher a vida e a democracia, e dizendo, a escolha é fácil, né? Votar em Lula no primeiro turno. Ontem houve outro artigo de um economista, empresário, no caso do Armínio Fraga, alguém do sistema financeiro, do coração do sistema financeiro, ele com a sua Gávea Investimentos, e ele diz, hora de cuidar dos coelhos. Ele não expressa explicitamente o voto no Lula, mas nos bastidores ele está articulando, tem dialogado com o Mercadante e tudo. E ele elenca 5 questões. Ataque às urnas e a sua repercussão sobre a economia. Olha o que o Genuíno falou, né? A questão das elites é a instabilidade que prejudica os negócios. Então, a preocupação dele com o ataque às urnas é a repercussão desse ataque na economia. A questão das armas, pelo mesmo motivo. A PEC dos precatórios e kamikaze, o teto de gastos, o ataque, então, ao teto de gastos, né? A Amazônia e as fake news, o ataque às instituições, o orçamento secreto. Acho bem interessante, queria te ouvir, Genuíno, porque me parece que esse empresariado que vai embarcando, esses setores mais liberais, eles têm uma faixa relativamente grande de concordância em relação ao programa do PT, a questão dos direitos, né, a Amazônia, uma série de temas. Mas me parece que em torno do teto de gastos vai ser uma guerra, né? Eu acho que sim. Teto de gasto, Banco Central independente e restabelecer as empresas que foram privatizadas, Petrobras e Eletrobras, isso para eles são cláusulas pétreas. Essas manifestações são positivas para quem está fazendo a campanha da Lula? Eu digo sim.
Agora, o PT e o Lula e os seus apoiadores têm que ter clareza de qual é o nosso programa e como fazer uma relação dialética entre a espinha dorsal da campanha, que é o núcleo estratégico, e as alianças pontuais. Nós podemos fazer alianças pontuais. Então, a gente tem que chegar para o Arminio Fraga, a Amazônia nós topamos, vamos chegar aqui. Por decreto, a gente demarca todas as áreas indígenas e decreta a moratória para a implantação do agronegócio da Amazônia. Por que moratória? Porque eles estendem a soja e o gado na Amazônia e traz o agrotóxico pelos rios. É isso que está acontecendo na tragédia. Topa, vamos lá. Agora, nesse ponto, não. São as alianças pontuais que você faz. Por exemplo, nós estamos diante de uma frente pontual. Garantir a realização da eleição. É uma aliança pontual. Isso nós podemos fazer. Agora, o PT e o Lula não podem esquecer de qual é o núcleo estratégico. Que é o núcleo estratégico, é mexer na riqueza, distribuir renda, restabelecer o papel do Estado e fazer uma justiça fiscal, Mauro. Porque é o seguinte, como é que durante a pandemia cresce o número de bilionários brasileiros na lista da Forbes? Segundo, como é que eu vou garantir a arrecadação se eu não estabeleço imposto sobre lucros e dividendos e não estabeleço a progressividade para cobrar imposto dos mais ricos? Então, está na hora da candidatura do Lula, dizer para a classe dominante, olha, vocês nos prenderam, vocês criminalizaram o PT, vocês botaram e chafurdaram com o inominável, porque era importante derrubar o PT, como fizeram em 89, no segundo turno, com o Collor. Vocês fazem tudo isso para derrotar a esquerda e criminalizar. Nós sobrevivemos, temos condições de governar o Brasil. Vocês têm que se dispor a fazer concessões ao país. Se a classe dominante não for obrigada a fazer concessões ao país, você não tem governabilidade. E aí a esquerda vai remendar, o remendo não atende a população se rebela e não vai faltar um delegado ou um procurador, junto com um programa de televisão, para tentar desestabilizar o governo e, quem sabe, derrubar, como foi com o Mensalão e como foi com a Lava Jato. Esse script nós temos que ter, nós não podemos ter ilusão. Então, eu defendo a amplitude, mas sem ilusão. Segundo, nós não podemos... É o que você falou, né? Se decepcionar o povo, exatamente, é entregar o povo no colo da extrema-direita. Aí a extrema-direita volta com tudo. O que está acontecendo nos Estados Unidos com o trumpismo? Ele está sofrendo alguma derrota com a investigação do Capitólio, mas o governo Biden, que despertou ilusão em muita gente de esquerda, e olha bem o que é, está fortalecendo a extrema-direita americana. O problema que está acontecendo agora em Portugal foi o fortalecimento da extrema-direita. Não ganhou, mas se fortaleceu. Portanto, o fenômeno da extrema-direita violenta no mundo é um fenômeno do modelo de acumulação neoliberal. E nos países da periferia, e eu tenho um livro muito interessante do Luiz Felipe Miguel, que ele analisa o capitalismo na periferia. O capitalismo na periferia, Mauro, é muito violento, é muito agressivo. Ele quer tudo. Proteína animal e vegetal, é pré-sal, fundo social, é questão trabalhista, é corte de gasto, é tudo, não sobra nada. Aí eu acho que nós, da esquerda, não podemos ser a cereja desse bolo fedorento. Então, nós não podemos fazer a capa cheirosa, não dá. Então, eu acho que nós temos que ter noção disso. É mais ou menos como diz o ditado. Negociar, sim, mas a gente tem que saber qual é o lado da mesa que a gente senta e qual é a cadeira que a gente senta. E não fazer aquilo que o Brizola chamava a atenção. Não vamos custear o alambrado. Quer dizer, quando você começa a custear o alambrado, quer pular para o outro lado. Não dá. Então, nós temos que ter uma clareza muito fina. Não é sectarismo, mas também não é conciliação. É ter posição clara do que tem que ser feito. E abrir o jogo para a população. Abrir o jogo no sentido da sinceridade. Isso eu posso fazer, isso eu não posso. Isso eu vou fazer, mas vocês têm que me apoiar. Porque só dependendo do Congresso Nacional, com orçamento secreto e a emenda de relator, e o Centrão, vamos dizer assim, com 200 deputados, eles vão fazer de tudo. Nós temos que ter pelo menos 200, 180,
para dizer para eles, olha, não vem com impeachment que não tem. Nós temos força, mas nós temos que chamar o povo a ser protagonista e solidário na rua. Porque esse é o problema que nós estamos enfrentando. E esse problema vai ser um processo delicado, vai ter radicalidade, vai ter, porque a extrema-direita vem para cima da nossa. O inominável, se ele perder a eleição, ele vai sair com 20% de uma turma muito violenta, que vai provocar, que vai investir, que vai instigar, que vai atuar no Congresso e fora do Congresso. E nós não podemos menosprezá-lo. Portanto, eu não estou falando do voto, eu estou falando da disputa política no conjunto da luta de classe do país. E essa disputa política ela é complexa, Mauro, porque o Brasil tem uma tradição autoritária. A classe dominante sempre adotou aquela máxima: quem é contra a ordem, se baixar a cabeça, a gente negocia, se não baixar, a gente mata. É tanto que a história da relação da classe dominante com a esquerda é uma duplicidade, ou mata ou enquadra. O PT, de uma certa maneira, e o Lula, nem se enquadrou, nem foi morto. Nós estamos no fio da navalha. E a própria origem do Lula, a personalidade dele, ele caminha no fio da navalha, ele sabe disso. Porque o futuro da vida dele, o prestígio dele, o papel dele, é o fio da navalha. Tá certo? A classe dominante quer botar o cabresto nele, aí ele diz, não dá. Tornozeleira eletrônica, não quero. Humilhar, não quero. Então, eles fazem esse jogo. É um jogo complexo. Agora, felizmente, a gente tem uma força social que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Felizmente, a gente tem um partido que eles queriam destruir e disseram que era acabar com essa peste, e essa peste não morreu, que é o PT. E agora nós podemos construir um núcleo com a esquerda. Essa amplitude não pode menosprezar a unidade do que eu chamo espinha dorsal da política para o PT, que é unir a esquerda e os movimentos sociais. Sem exclusivismo, mas sem ilusão. Aliás, a esquerda pode cometer todos os erros, menos os erros da ingenuidade. Porque nós não temos o direito de ser ingênuo com tudo que ocorreu conosco, né, Mauro? Não tenho nenhum direito. Olha aqui, Daniela Nunes dizendo, lema das redes da Maré na marcha contra a violência. Para sonhar é preciso estar vivo. É fundamental. E não matar o Lula, né? Acho que essa é uma questão chave. Verônica Nascimento, genuíno, perseguido por ser brilhante. E o Zé Prudente, lá do Ceará, Zé Prudente de Almeida Filho. Mauro Genuíno, MG, conheço o Genuíno desde senador Pompeu, minha terra. Aonde eu estudei, foi onde eu fui alfabetizado. Com 14 anos de idade. E o Zé Prudente te conheceu lá, né? Grande figura, Zé Prudente. Eu aviso que, como otimista contumaz e lunático, será? Não sei. Já previa que Lula estaria livre e seria presidente. Beijo. O Zé Prudente fala lá do Ceará. Ceará tem uma notícia importante, né, Janino? Que é o rompimento da aliança histórica do segmento do PT liderado pelo Camilo Santana com os Ferreira Gomes. E agora, ontem à noite, o Camilo Santana anunciou ele mesmo como candidato ao Senado e o deputado estadual Eumano Freitas como candidato ao governo. Um momento novo na política cearense, né, Janino? Com repercussão nacional, imagino. É um momento novo com repercussão nacional, com várias consequências. A primeira é a projeção do Camilo Santana. Eu acho que o Camilo Santana, com isso, ele se projeta politicamente com essa ruptura provocada, vamos ter claro, pelo Ciro, não pelos irmãos. Os irmãos queriam que a Isolda, que é a vice-governadora que assumiu, fosse a candidata, mas o Ciro colocou o nome de sua inteira confiança, e eu acho que o Camilo agiu corretamente. Segundo, o Eumano é um candidato, é um deputado estadual que já disputou eleição para a prefeitura, ele conhece bem, eu acho que ele tem condições de fazer uma bela campanha se ele é sustentado pelo Camilo, que vai ser candidato ao Senado, e pela força do Lula no Ceará. E eu acho que vai ser um momento importante, porque aquela dependência que a gente criou com os Gomes, particularmente com essa radicalização do Ciro, e foi uma radicalização contra o PT, contra o Lula, e ultimamente contra o Camilo, vai exigir isso aí. Porque eu acho, viu, Mauro, que essas alianças que a gente faz no Nordeste não pode tirar o PT de ser protagonista. Eu acho que de maneira nenhuma.
Eu acho que o protagonismo não é hegemonismo, não é querer exercer uma liderança forçada. É saber que o PT, por exemplo, no Nordeste, tem um nível de preferência muito alto. Eu estudei em Quixeramobim, quando pela primeira vez eu saí do Encantado e fui estudar em Senador Pompeu. Aliás, eu fui estudar em Senador Pompeu com 14 anos de idade, quando pela primeira vez eu calcei sapato. Eu não sabia como é que era o sapato. E, ao estudar em Senador Pompeu, a gente sabe como é que é aquela oligarquia. E eu acho que o PT quebrou isso. E, no meu modo de entender, é muito positivo esse movimento no Ceará. Eu acho que o Camilo é uma grande liderança, fez um excelente governo durante 8 anos. As marcas e os resultados desse governo são muito importantes, como o Wellington no Piauí, como a FATA está fazendo no Rio Grande do Norte, como na Bahia. E eu acho que é uma pena não ter um... Tomara que a gente não perca o governo da Bahia, porque é fundamental. Porque é o seguinte, alguns estados, Mauro, são essenciais para esse projeto de transformação, que são os grandes colégios eleitorais, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, são grandes colégios eleitorais. E entra agora o Ceará, porque o Ceará entra como está na faixa dos 8, 10 maiores colégios eleitorais do Brasil. 6 a 8 dos maiores colégios eleitorais. E é importante. Então, eu acho que nós vamos ter que construir bem essa engenharia política, porque a eleição de deputado o colégio eleitoral é estadual. E no Brasil, o voto é uninominal, não é voto de legenda nem voto de lista. É um voto uninominal. E é interessante, as pessoas não observam uma coisa. O eleitor, quando vota para presidente, o peso dele é uma pessoa, um eleitor. Mas quando ele vota para deputado, Mauro, o peso dele varia de estado para estado. Por exemplo, o peso do eleitor de São Paulo é menor do que o peso do eleitor de alguns estados do extremo norte. Por isso que é fácil a oligarquia fazer maioria no Congresso Nacional. Porque o peso para eleger deputado é diferente do peso de eleger para presidente da República. Porque o sistema eleitoral nosso é um sistema oligárquico que vem do pacote de abril do governo Geisel, porque o mínimo era 4 deputados por estado, o Geisel elevou para 8, porque nesses estados menores a arena era mais forte. Além de criar isso foi mantido na Constituinte. Nós travamos uma luta para mudar o mínimo de 8 para 4 e perdemos no voto. Perdemos, foi uma disputa radicalizada. Então, esse sistema eleitoral nosso é um sistema oligárquico, não é democrático. E nós temos que, inclusive, colocar isso no nosso radar como um processo de mudança, dentre as mudanças estruturais. Porque as mudanças estruturais são econômicas, e aí você já focalizou onde é o X da questão. As mudanças políticas são mais fáceis de fazer a amplitude, eu reconheço isso. No campo da política institucional, nós podemos fazer alianças mais amplas, tipo a reforma eleitoral, a reforma política, mais ampla. Na questão do meio ambiente, as alianças são mais amplas. Na questão da cultura, as alianças são mais amplas. Então, nós temos que ter habilidade para fazer as alianças pontuais, de acordo com o objetivo, você pode ser mais amplo ou menos amplo. Agora, o X da questão, como é da natureza do sistema capitalista, é quando você mexe na riqueza, na propriedade, né? Quando você mexe no poder, que no Nordeste chama poder, aí é que a porca torce o rabo, né? Esse é o problema. Como a Dilma falou que nem que a porca tussa, e depois que ela assumiu, a porca não tossiu e ela fez um ajuste fiscal com o Levi, aí a turma foi para a rua apoiar o impeachment. Para que as pessoas tenham clareza dessa questão que o Genuíno traz, não sei se todo mundo já se deu conta disso, o Senado, em tese, o Senado é uma casa do que eles chamam de equilíbrio federativo. Cada estado, 3 senadores, independente do seu tamanho. A Câmara é a representação não dos estados, é a representação do povo. Então, deveria ter as bancadas proporcionais. Então, por exemplo, São Paulo tem uma bancada de 70 deputados. O Acre tem 8. Isso quer dizer que São Paulo tem 8 vezes mais deputados que o Acre.
Só que, do ponto de vista da população, São Paulo tem 44 milhões e o Acre tem 790 mil, 800 mil pessoas. Tem 55 vezes mais pessoas, mais habitantes. Então, nós estamos falando como se fosse, para você ter uma representação que fosse equivalente à projeção populacional, São Paulo deveria ter 440 deputados. Tem 70. Né? Ou então, no mínimo, o que deveria se fazer é reduzir né? Não tem sentido ter 440 deputados um estado só. É reduzir a representação desses estados menores para você buscar. Não vai ser nunca um equilíbrio populacional, mas minimamente, pelo menos, romper com o que você falou de domínio oligárquico. Né? E aí, Mauro, para informar o internauta, nós costuramos com o Ulisses Guimarães uma proposta que amenizava isso, que era o seguinte: você tem 513 deputados, é número fixo. Nenhum estado pode ter menos do que 4, mas não tem teto. Aí você ia equilibrando de acordo com o aumento da população. Você ia diminuindo. E é interessante as pessoas saberem, já viram a arquitetura do parlamento. A Câmara é um prato aberto, por onde o povo entra e por onde as leis entram. E o Senado é um prato fechado, por onde faz a revisão. Essa é a arquitetura do Niemeyer para representar a Câmara e o Senado, do que se chamou do equilíbrio. O Senado é o Estado, o parlamento dos estados. E eu aprendi com o Ulisses Guimarães uma outra arquitetura do Niemeyer. O Niemeyer criou as rampas. A rampa do Palácio do Planalto, você sobe nela. A rampa do Congresso, você sobe nela. E uma vez o Ulisses Guimarães disse: o judiciário não tem rampa, porque lá o povo não sobe e desce. Rampa é o povo que sobe e desce, quer dizer, o povo elege e tira, o povo vota e muda. Por isso que o respeito às regras eleitorais é um princípio, inclusive, da democracia liberal. Você sabe que a democracia tem 3 princípios. O primeiro é a soberania popular, o povo emana o poder emana do povo. Segundo princípio, os direitos são universais para a população. Direito à vida, direito à orientação sexual, direito a combater o racismo, os direitos são básicos. O terceiro princípio: as regras do jogo, ao serem definidas, têm que ser respeitadas, igual no campeonato. Eu estava assistindo aqui o comentário do comentarista de futebol. Até no futebol tem isso, você não muda as regras durante o campeonato. Eles mudaram as regras durante o campeonato, aí deu nisso. Deram o golpe, mudaram as regras do campeonato. Você não muda as regras. Assim, o sistema democrático liberal é regras estáveis para governabilidade. Eles mudaram as 3 coisas: ferir a soberania popular, eliminar direitos, e as regras não valem. Por quê? Porque dentro dessas regras liberais, o Lula ganharia todas as eleições. Então, nós vamos ter que golpeá-lo. Impedir a posse dele como ministro da Dilma, que foi o que aconteceu no Supremo, lamentavelmente, prendê-lo, arrebentar o PT, e aí nós mudamos para voltar ao poder. Só que a direita que se uniu em torno disso, ela não se deu conta que, para fazer esse estrago, eles tiveram que se chafurdar naquilo que é o bolsonarismo. E hoje eles têm vergonha do bolsonarismo, por isso que esse pessoal, felizmente, estão fazendo esses artigos, né? Porque a burguesia gourmet, que é uma coisa mais litúrgica, mais civilizada, né? Mas não, é isso aí. Rompeu a regra. Romper a regra da democracia é que nem tirar o gênio da lâmpada. Como é que bota o gênio de volta? Exatamente. E toda vez que fizeram isso, não deu certo. O que fizeram com o Jango? O Jango não podia assumir. Assumia se aprovasse o parlamentarismo. Aprovaram. Aí mudaram a regra do jogo, deu em 64. Golpe militar. Tá certo? Quer dizer, as regras democráticas, você não dá cavalo de pau nelas. Não dá. Quem é que pode mudar as regras? O poder que emana da soberania popular. É aí que está a grande mudança da era moderna, foi substituir a era grego-romana, que era o poder dos oráculos, dos imperadores, dos reis e papas, para o poder que emana da soberania popular. Que o povo é plenipotenciário para dizer quem deve
dirigir a nação. Por isso que o que está em jogo nas ameaças do inominável é a soberania popular do voto. Não é urna eletrônica. Urna eletrônica é pretexto. Eles estão criando um discurso para não respeitar a vontade expressa do povo. Porque a visão da classe dominante, de uma parte dela, é o seguinte: povo pobre, faminto, mal vestido, negro, feminino, não pode ter direitos iguais. Por que a mulher só ganhou o direito de votar em 34? Por que o analfabeto só ganhou o direito de votar em 88? E por que no começo do sistema eleitoral brasileiro do Império o voto era censitário, só votava quem tinha renda? Então, a classe dominante brasileira tem uma tradição de conservadorismo elitista e autoritário e racista. Isso não está eliminado, Mauro. Não está eliminado. O racismo ele é estrutural, ele é violento. E ele tá na cara, ele está na arquitetura, ele está quando você vê as pessoas. Quando você vê. Né? Aliás, ontem eu assisti um depoimento do Chico Pinheiro, ele dizendo num programa de televisão, dizendo o seguinte: olha, nós aqui somos brancos. Eu subi na vida, mas eu sou branco. O ideal é que tivesse mais negros subindo na vida, para não ser uma exceção como Pelé, não ser uma exceção como né, o Reinaldo, ele falava isso como jogador de futebol, como Garrincha. Então, nós temos que enfrentar esse problema crucial do racismo, do feminicídio, temos que enfrentar. Se nós não botarmos o dedo nessa ferida, ela vai complicando o futuro do Brasil. Porque aí eu digo, o Brasil que eu quero é um Brasil feminista. É um Brasil negro e negra. É um Brasil da comunidade LGBTQIA+. É um Brasil da população originária. Eu quero um Brasil da diversidade cultural. Eu quero um Brasil que proteja o patrimônio ambiental da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal. Então, este país, que é um sonho para nós, vale a pena a gente ser otimista, e aí eu acho que é o grande desafio do Lula. Porque o Lula tem uma identidade cultural com esse Brasil, de onde ele veio do Nordeste, vem para cá, ele volta com essa missão. E os humanos são investidos de missões históricas, como o Gandhi na Índia, como Abraham Lincoln nos Estados Unidos, tem missões. E eu acho que nós estamos diante de, como o Mandela, grandes missões. Mao Tse-tung na China, são missões. Agora, essas missões políticas é que dão sentido a um projeto otimista. Né? Agora, a direita que defende o capital como lei máxima, o capital está acima da vida. Não pode. O capital não pode estar acima da vida. Por isso que eu sou anticapitalista. Né? O capital tem que estar abaixo. O capital tem que ser controlado. O capital tem que ser... Não pode virar uma coisa... A igreja, o paraíso dos mercados, a igreja dos mercados, do dinheiro, isso não pode. Isso leva a humanidade a um beco sem saída. Então, esse dilema, um país do tamanho do Brasil, com a influência internacional que tem, um Brasil que pode ser protagonista nesse cenário mundial multipolar como consequência da guerra. Eu acho que nós temos que ter esse projeto. E aí, Mauro, eu acho que pela primeira vez o PT e o Lula e os demais partidos de esquerda têm que elaborar um projeto de futuro. Nós não podemos só discutir tática eleitoral. Nós não podemos ficar só no taticismo da eleição, da correlação de força e do jogo parlamentar. Nós temos que ser protagonistas de um projeto mais estratégico para o futuro do Brasil. Porque se nós não formos... A política, já que a gente falou tanto de política, a política é encantadora porque ela está ligada ao futuro. O Paulo Freire falava aquela coisa, a política é proclamar o verbo esperançar. Você só pode esperançar se você tiver perspectiva de futuro. Você vai ter esperança para quê? Então, eu acho que esse é o dilema positivo que a gente está vivendo hoje. Sim. Né? É isso aí. Dilema positivo. Isso quer dizer o seguinte: se é um dilema positivo, é um dilema que tem potencial de boa solução. Claro, né? Tem potencial, porque nós temos que força. Estamos em primeiro lugar nas pesquisas. Segundo, tem uma liderança provada que é o Lula. Terceiro, temos uma unidade com todos os partidos de esquerda, seja na federação ou fora da federação, e temos condições de mobilizar o povo. Agora, aí volta a questão. A crise vai impulsionar movimentos sociais, vai impulsionar a luta de classe, e nós temos que dialogar
com essa sociedade que está angustiada e vai ter movimento. E nós temos que nos aliar com esses movimentos. Perfeito. Esse é o dilema positivo nosso. A Miriam Jane diz assim: programa com Genuíno é aula de história. Foi meu professor de história, gente, lá no Equipe, logo que saiu da cadeia. Grande Genuíno. Tivemos o privilégio, tive uma alegria, né, de almoçar com o Genuíno ontem. Realmente, então, uma aula de história e de afetos, né? Eu tinha duas questões pontuais para encerrar. Uma pergunta aqui que eu não entendi exatamente a razão dessa pergunta, mas a Marta Martins Meyer, vou explicar por que eu não entendi, perguntando se você conheceu a LBA. A LBA, a Legião Brasileira de Assistência, foi uma instituição assistencialista, nada a ver com as políticas de assistência social dos governos Lula, instituída no governo Getúlio Vargas, e que teve no centro de escândalos lá no governo Collor e acabou sendo extinta pelo FHC. Enfim, meio que desapareceu na poeira da história, né, Zé? Foi, e eu acho que nós temos que destacar, mesmo eu fazendo oposição naquela época ao Fernando Henrique Cardoso, o papel da dona Ruth Cardoso, que, como primeira-dama, ela iniciou um programa de inclusão social que não era via LBA. Uhum. E ela fez isso como uma política de distribuição de renda e não de assistencialismo, porque tem uma diferença, Mauro. Os direitos sociais são prerrogativas para a população, direitos universais, portanto, são direitos básicos, a comida, o trabalho, a moradia, o ar, a qualidade de vida, são direitos universais do ser humano, ou você vai para o assistencialismo. Uhum. Esse é o problema. E eu acho que a LBA era fruto desse assistencialismo. Eu quero registrar que o governo FHC foi extinto e a dona Ruth Escobar, que era a primeira-dama, teve um papel nessa iniciativa de criar um programa social que, quando nós fomos eleitos por Lula, aí se criou o programa Fome Zero e se avançou para o Bolsa Família. Bolsa Família. Que é um programa estruturante que estava vinculado com a educação, estava vinculado com a saúde, estava vinculado com uma renda para os vulneráveis. Eu acho que nós temos que evoluir para uma renda básica da cidadania, uma renda básica universal para todas as pessoas que estão vulneráveis, que não é assistencialismo, e de preferência como emenda constitucional para que eu não seja destruído. Você sabe que a Dilma quis, por decreto, institucionalizar os programas sociais de conselhos. E eles disseram, a direita disse que aquilo ali era uma espécie de soviet. Coisa nenhuma. Você tem que institucionalizar esses programas sociais por emenda constitucional. Tá certo? E nós não institucionalizamos. Foi por decreto, o outro decreto revoga, e aí vulnerabiliza. Porque as políticas sociais no Brasil sempre foram tratadas com algo vulnerável, é periódico, é temporal, como agora. É R$600 até 31 de dezembro. E depois? Então, e você cria uma insegurança. E eu acho que é importante relatar isso, porque eu vivi uma época como no Congresso Nacional e a gente discutia muito essas questões. Sim. Para encerrar, José Genuíno, uma pergunta sobre um personagem menor da história brasileira, mas que nesse momento tem ocupado um papel central, que é o presidente da Câmara das Deputadas e Deputados, o Arthur Lira. Ontem vestiu camiseta do Bolsonaro. O Bolsonaro, no discurso, falou: não chegaríamos aqui, o país não estaria onde está se não fosse por você. Eu concordo com o Bolsonaro. O país realmente não estaria onde está se não fosse pela contribuição do Arthur Lira. Como é que você enxerga o papel e esse personagem político, né? O pessoal compara ele muito com o Eduardo Cunha, né? E aí queria olhar esse papel dele hoje e depois, né, na transição. Ele é pior do que Eduardo Cunha. E, lamentavelmente, Mauro, é pior do que Eduardo Cunha. E, lamentavelmente, uma Câmara que já foi presidida, eu vou dizer aqui, pelo João Paulo, pelo Arlindo, PT, já foi presidida por Ulisses Guimarães, Flávio Marcílio, que vinha da ditadura, Flávio Marcílio, lá do Ceará, foi presidida a Câmara dos Deputados por Célio Borja na época da ditadura, mas ele era um estadista. Tinha coisas que ele, como presidente da Câmara, não convalidava as coisas da ditadura. Djalma Marinho,
Olha bem, presidente da Comissão de Justiça na época do AI-5, quando teve o AI-5, ele adotou uma postura, depois, inclusive, da democratização. Ulisses Guimarães, o Senado com a ACM. Então, veja bem, o Luiz Eduardo Magalhães, que presidiu a Câmara, eu nunca imaginava que a Câmara dos Deputados fosse presidida desta maneira. Porque não tem liturgia, não tem ritual, não tem formalidade, não existe o poder legislativo. Eu acho que é lamentável. É claro que ele está cumprindo o papel político dele, de ser fiel escudeiro do inominável. E essa figura quer sobreviver com a eleição do inominável, ou então ele quer sair, se o inominável for derrotado, com uma bancada forte para ele continuar influente. Porque essa turma, seja o Eduardo Cunha, seja ele, sejam outros do Centrão, que vem desde a Constituinte, a força desse pessoal é o parlamento. Eles querem que o parlamento seja o lugar para os negócios, para as emendas, para as obras e para o processo de reeleição indefinidamente. Por isso que, em plena ditadura, a Arena se fortaleceu muito, inclusive com os pacotes, com o pacote de abril. E, no meu modo de entender, um núcleo central dessa questão é uma reforma política democrática. Porque a tendência do sistema eleitoral nosso é a oligarquização. E esta figura é a expressão cabal dessa oligarquização sem cerimônia. O Eduardo Cunha, ele era mais capaz. O Eduardo Cunha era mais sagaz. Eu conheci os dois quando eu era da Comissão de Justiça. O Eduardo Cunha como presidente e o Lira era membro da Comissão de Justiça. Eu conheci os dois. Fiz grandes batalhas contra eles. Enfrentei quando eu estava na Câmara dos Deputados. Agora, esse atual presidente é lamentável que o parlamento brasileiro, que é a casa plural, porque qual é a natureza? Por que é importante o parlamento ser plural? Porque o parlamento é a cara da sociedade, né? E o doutor Ulisses Guimarães dizia: a próxima legislatura vai ser pior. Eu acho que não pode ser pior do que essa. Doutor Ulisses, se você estiver me ouvindo nos céus, torça para que a próxima legislatura seja melhor, porque ele sempre dizia: menina, a próxima vai ser pior. E aí, porque o parlamento é plural, o parlamento é a diversidade, o parlamento é a casa do debate, é a casa da divergência. E ele montou uma mudança no regimento interno, que ele aprova o que quer, ele, para atender o governo, faz o que bem entende. Né? Eu diria, quando o Luiz Eduardo era presidente da Câmara, eu dizia para ele: Luiz Eduardo, não queira ser o líder do FHC. Ele dizia: eu não vou ser líder do FHC. O líder do FHC é outro, eu vou ser o presidente da Câmara. Porque ele é uma institucionalidade, mas ele é o presidente da Câmara, é o líder do governo, é ministro sem pasta e é tudo. E vai para aquela convenção cumprindo um papel triste. E houve aqueles desaforos, inclusive contra outro poder, não fala nada. E o presidente do Senado fala bonitinho, é bem mais gourmet, mas não toma decisões assim como tomou. E eu vou dizer, no passado, o Nilo Coelho. O Nilo Coelho era um oligarca do Nordeste, os Coelho, da Arena, foi presidente da Arena. Mas chegou um momento de crise lá que ele fez um discurso dizendo: eu sou presidente do Congresso Nacional e não vou ser presidente da Arena. Eu vou tomar uma decisão contrária à Arena. E tomou, ficou vermelho, porque ele era um oligarca bem robusto, e morreu de infarto. Mas ele foi estadista. Então, eu conheci estadista de direita. Você pode se relacionar com um estadista de direita porque ele te respeita. Agora, esse aí não respeita, quer caçar o mandato de um deputado, porque o deputado desafiou. Quer dizer, que história é essa? Se a riqueza do parlamento, e é bom saber disso, porque nós vamos eleger deputado, é a representação da sociedade. Pode ser pode ser 2, 3, 4. Eu fui de uma bancada de 5. Mas sempre a gente era respeitado por esses presidentes que eu citei aqui, gente da esquerda e da direita. Então, o parlamento brasileiro precisa de uma profunda reforma, porque o que está acontecendo com este governo é uma deterioração do parlamento brasileiro. É a deterioração num nível que eu não imaginava, viu? Aliás, 2 coisas eu não imaginava que chegasse a esse ponto: o parlamento e as Forças Armadas. Eu não imaginava que as Forças Armadas fossem cumprir esse triste papel de militarização e de tutela. E o parlamento fosse fazer esse papel triste
Lembrando figuras, olha bem, eu estou lembrando figura como Ulisses, que é o nome do plenário, mas eu estou lembrando figuras de Luiz Eduardo Magalhães, de Ibsen Pinheiro, eu estou lembrando figuras de Flávio Marcílio, Célio Borja, que tinham outra estatura, mesmo em governos autoritários, militares, entendeu? Quer dizer, agora esse aí não, né? É a degradação, né? É a degradação. O Brasil está passando por uma espécie de degradação. Essa degradação política, ética, se expressa em quê? No vale tudo. Você vê, o presidente da Caixa Econômica fazer o que fez. É uma degradação em série. Tudo está normalizando, é uma degradação de tudo. Quer dizer, tudo é permitido. É um presidente da República que normaliza a degradação ampla, geral e restrita. Não pode. Agora, se o presidente da Câmara faz o que faz, como é que a leitura lá embaixo disso? É que tudo pode. E aí nós estamos numa espécie de salve-se quem puder. Por isso que nós temos que reconstruir e transformar o país. Nós temos que fazer uma proposta de salvação do país e recolocar as instituições em outro patamar, porque a degradação chega a um ponto que o salve-se quem puder, numa sociedade complexa, num modelo econômico perverso, isso é um perigo para um país da dimensão do nosso. Perfeito. José Genuíno, está aqui, ó. Margarete Gaspar de Almeida. Genuíno, desejo a você muita saúde para continuar a levar sua voz ao Brasil, quiçá ao mundo. Genuíno faz tanta falta lá no Congresso Nacional nessa hora, mas, por outro lado, ele está aqui. Está nos falando, advertindo e orientando. Alegria grande, José. Obrigado por ter voltado aqui. Muito obrigado, Mauro. Estou à sua disposição. Com você, eu fico estimulado a falar, a pensar e a divulgar essas ideias. Eu também. Obrigado, viu? Um abração. Boa semana para vocês, Zé. Tchau. Tamo junto.